Então, boa noite. Me chamo Alexandre. Vou fazer aqui uma apresentação sobre a arquitetura interna dos inversores de frequência. Trabalho desenvolvido aí para a disciplina de máquinas elétricas e drives de controles. Disciplina do quarto período do curso de automação industrial na instituição do Senai. A gente tem um pequeno sumário aqui dos assuntos que a gente vai abranger. Então, o inversor de frequência, ele é um dispositivo que ele serve para controlar a rotação de um motor trifásico, né, no motor AC. E basicamente ele faz esse controle via a inversão de frequência, né, via o controle de frequência. Ou seja, a gente tem um motor que nominalmente ele tem 1800 RPM a 60 Hz. Se a gente dobrar essa frequência, a gente vai dobrar a rotação. É claro que isso a gente tem limite, né, de enfraquecimento de campo, ele começa a perder torque e também desgaste da parte mecânica, né, de rolamentos e tudo mais. Normalmente a gente trabalha com o dobro aí dessa frequência ou, né, a frequência reduzida também para fazer curva de aceleração e desaceleração e coisas assim. Então aqui é uma imagem, um diagrama muito simplificado aqui da arquitetura interna de um inversor de frequência. Normalmente aqui vamos destrinchar esse circuito aqui. Normalmente a gente tem um TC aqui, que é um transformador de corrente. Ele serve para comparar a corrente de entrada com a corrente de saída do nosso inversor. Se essa corrente for diferente, ele entra num processo de desarme aí por segurança, né? Aqui a gente tem a nossa ponte retificadora, uma ponte retificadora trifásica. E após dessa etapa de retificação aqui, a gente tem uma forma de onda que a gente vai explicar num slide para frente, mas já tem uma forma de onda retificada, porém são 3 fases, né? Aqui a gente tem um capacitor, na verdade está representado por um capacitor, mas é um banco de capacitores e resistores aqui associados em série paralela. Os resistores servem para, vamos dizer assim, equalizar a tensão de todos os capacitores, então uma associação bem grande aqui que a gente tem. Aqui a gente tem um resistor de carga que ele serve para amortecer, vamos dizer assim, na verdade essa etapa aqui é uma etapa de proteção, que ela tem esse resistor de carga e um contator, que serve para amortecer até o carregamento do capacitor. Como o capacitor descarregado ele tem uma impedância muito alta, pode ocorrer a queima da nossa ponte retificadora aqui. Então aqui normalmente tem uma associação de um capacitor, de um resistor de carga, um contator e algum dispositivo que lê a temperatura desse resistor aí para fazer essa proteção. E por final, a gente tem aqui nossos IGBTs, nossos famosos IGBTs aqui, que significa transistor bipolar de porta isolada. Eles que são responsáveis por chavear a nossa tensão de saída aí para os motores. Falando aqui da parte do circuito de retificador, né, que é essa primeira etapa aqui. São 6 diodos retificadores, né, porque é um retificador trifásico, um ponto retificador trifásico, que retifica essa tensão de entrada aí. E depois do nosso banco capacitivo aqui, a gente tem a tensão DC, que pode ser trabalhada aí a frequência daí pelo nosso inversor de frequência. Então aqui é o link DC, né, o que chamam de link DC também. O que acontece? O inversor de frequência, você transforma a corrente em corrente contínua, ela alimenta com alternado, transforma em contínua, trabalha ela e devolve no final alternado. O link DC ele é responsável pela essa parte do meio de campo aí. Então, depois de retificada a tensão de entrada, são necessários filtros, que é aquele capacitor, né? Aquele banco capacitivo, para efeito de retificação não proporcionar uma onda lisa, sem variações. Isso é necessário devido à grande precisão que deve ter entrada no estágio inversor. Então, essa tensão que alimenta antes dos IGBTs, ela tem que ser uma tensão extremamente limpa e confiável, né? Por isso que tem todo esse tratamento aí com esse banco capacitivo. O link DC também é considerado circuito intermediário, como eu disse anteriormente, faz aí o meio de campo, né? Pode ser comparado a um armazenador.
pois é dele que o motor, através do estágio do inversor, retira a energia necessária para o seu funcionamento. E para inversores de corrente impostas, onde é usado retificador controlado por tiristor, em vez daquele banco capacitivo e também aquele resistor de carga, né? O link DC consiste em um grande indutor. Esse indutor está associado a uma fonte de tensão ajustável que vem do retificador e resulta em uma corrente contínua da amplitude ajustável. Aqui é a parte do inversor, né? Então aqui a gente tem as formas de onda. Então logo após passar o retificador, a gente tem essa forma de onda aqui, ó. Nos dois sentidos, né? Na seção inversora, a tensão retificada DC é novamente convertida em trifásica AC. Os transistores chaveiam várias vezes por ciclo, gerando um pulso de largura variável. É isso aí que a gente trabalha a frequência do nosso inversor de frequência. Esta saída de tensão pulsada sendo aplicada em um motor que irá gerar uma forma de onda de corrente bem próxima da senoidal, através do enrolamento do motor. Então é mais ou menos isso aqui que o nosso motor vai enxergar. Porém, é um PWM, né? Então é uma forma de onda quadrada, porém com essa característica de senoide, né? Então meio que se transforma numa senoide. Os inversores de frequência, eles trabalham em faixas, na verdade ela tem a frequência de chaveamento, né? Que é a frequência que vai excitar aí os nossos GBTs, que é de 2,5 kHz a 10 kHz. Mas a frequência de saída que alimenta os motores varia de 0 a 400 Hz. Então aqui a gente tem um diagrama em blocos aqui da arquitetura do inversor de frequência, né? Então ele é alimentado pela rede, ele é retificado, daí ele passa pela CPU, que passa pelo GBT que vai para o nosso motor final. E aqui a gente tem a maioria dos inversores, não precisa ser os mais sofisticados, eles têm uma interface homem-máquina, pode ser chamada de IHM, né? Que você consegue parametrizar várias funções aí do inversor. Então pode ser aceleração, a frequência de trabalho, frequência máxima, fazer algumas especificações de segurança, por aí vai. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre os blocos, né? Tem a CPU, que é a unidade central de processamento. Ela pode ser formada por um microprocessador ou um microcontrolador, depende do fabricante, né? E quão sofisticado é. De qualquer forma, nesse bloco onde todas as informações são armazenadas, né? Parametrização, requisitos de segurança aí, e essas rampas que a gente consegue fazer de aceleração, desaceleração, né? Aqui a IHM, que é uma interface, normalmente tem inversores mais simples aí que usam display de segmentos e alguns botões aí que você consegue inserir esses parâmetros aí de acordo com o fabricante, aí normalmente cedido uma tabela com cada parâmetro. E temos interfaces, né? A gente pode também controlar a rotação aí de um motor, inserindo um potenciômetro na entrada analógica de um inversor de frequência. Aqui, ó, a velocidade de rotação será proporcional ao seu valor, por exemplo, 1 volt é igual a 1000 RPM. Então, você consegue fazer esse parâmetro aí para ter um controle mais manual, né? Não automatizado. E a parte dos IGBTs, né? É importante dizer que o IGBT, na saída, ele tem um diodo, também que é chamado de diodo de roda livre. Esse diodo ele serve para não ter desperdício de tensão, na verdade, de potência elétrica, né? Então, ele pode pegar essa potência elétrica e converter novamente para o inversor de frequência e ser armazenado nesse banco de capacitores. Uma apresentação rápida aí sobre um overview aí da arquitetura interna dos inversores de frequência, que estão algumas referências. Espero ter atendido aí os requisitos que o professor solicitou. Mais obrigado e até a próxima aí, pessoal.